Percebeu que o assunto do programa hoje é a dança. A gente perguntou se nossos ouvintes se consideram bons dançarinos. Recebemos mensagens muito interessantes de pessoas que têm uma relação legal com a dança, pessoas que sabem que não dançam bem, mas dançam mesmo assim, o que é maravilhoso, né? Que o importante é dançar. A gente vai conversar agora com o Felipe Sampaio, ele é professor de dança numa escola que precisou, é claro, se reinventar durante a pandemia com aulas online. Até os festivais comemorativos ao longo do ano, também de final de ano, foram feitos de forma virtual. Boa tarde para você, Felipe, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, Stephanie, boa tarde, Leandro, tudo certo com vocês? Satisfação, muito obrigado aí pelo convite, tô muito feliz aí de participar. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, deve ter sido difícil no começo da pandemia, né? Houve perda de matrículas, por exemplo. Muita gente duvidou que seria possível dançar de casa. Então, foi um processo, né? Durante todo esse mais de um ano aí que a gente está vivendo de pandemia, foram diferentes etapas, né? Então, sim, a gente teve ao longo desse processo todo perdas de matrículas, né? Teve gente que nem tentou partir para online, já ficou sabendo que era online, já saiu, né? Já encerrou a matrícula, não quis participar das aulas, mas a gente, graças a Deus, a gente teve muita gente que investiu, que acreditou que era possível e colheu frutos disso, porque, assim, vou dizer, né? A aula online, ela vai ter pontos diferentes de uma aula presencial. Só que assim, as coisas conseguem acontecer de forma online, né? E isso que é bem bacana, como mesmo você falou, a gente conseguiu fazer festival de final de ano, a gente fez outras datas comemorativas, vários eventos, né, de forma online. E isso foi muito legal. Uhum. E aí, como é que foi esse momento, né? Teve um momento que a gente observou na pandemia, em todos os segmentos, todas as áreas, né? Que os casos eles começaram a cair, houve um certo relaxamento, né? Justificado por conta dessa, digamos assim, essa separação entre a primeira e a segunda onda. Vocês já tinham se habituado nesse período, né? Vocês chegaram a fazer algum momento aula presencial ou o tempo todo foi remoto mesmo? Como é que foi esse período para vocês? Então, a gente começou, né? A gente seguiu todo o período, né, de fase vermelha totalmente online, mas assim que foi autorizado a abertura das escolas de dança, aí a gente retornou sim com aulas presenciais, né? De forma reduzida, né? A sala não podia ter, enfim, tinha um percentual máximo, né, de alunos por sala, mas a gente continuou com a possibilidade do online. Então, tiveram aulas que continuaram se mantendo somente online, tiveram aulas que eram mistas, né? Então, tinham poucos alunos no presencial e uma parcela fazendo de casa ainda. E teve gente que preferiu não voltar por questões de segurança e tudo mais, e a gente sempre quis respeitar a escolha de cada um, né? Então, a gente seguiu, sim, durante um período, voltando com o presencial. Mas aí, esse ano, a gente teve que retornar a ficar só online. E Felipe, o que foi mais difícil nesse período todo, assim, para você ou para os alunos também? O que você percebeu? Qual foi a maior dificuldade nisso tudo? Então, a maior dificuldade, na verdade, foi mais no início, eu acho, né? Porque como era uma novidade, era uma forma de se praticar a dança que quase nunca a gente experimentou antes, né? Alguma vez na vida alguém decidiu falar, vamos fazer um encontro via Skype, via Zoom, mas era muito raro acontecer uma coisa dessa. Então, assim, foi na verdade o período de adaptação, né? Que foi a maior dificuldade. Mas depois que todo mundo entendeu, se situou, né, com esse novo mundo, com essa nova realidade, aí as coisas começaram a fluir melhor. E a gente não foi mais encontrando tantos obstáculos assim. Porque, principalmente nas modalidades onde a gente trabalha na nossa escola de dança, o fazer online se mostrou muito eficaz, né? Exceto pela modalidade de tecido acrobático, que aí é um pouco mais difícil, tiveram que ter mais adaptações. Entendido. Quais adaptações, por exemplo? Bateu a curiosidade aqui, acho que para o nosso ouvinte também. Porque imagino que realmente, né, no presencial dá para ter realmente esse toque, né, essa proximidade que vai ajudar nessa elaboração dos movimentos, né? Mas de modo remoto, como ficou isso, nesse caso específico? Então, no caso do tecido acrobático, né,
as aulas elas acabaram por não conseguir realmente executar o que é feito no tecido, mas foi feito um trabalho de bases para quando a gente tivesse a possibilidade de retornar, né? Então, a gente continuou trabalhando com exercícios para força, para fazer a manutenção do corpo, né? Do aluno, para quando ele voltasse, questões de flexibilidade e tudo mais. Então, o tecido acrobático foi o que a gente teve que mais mexer. No caso da dança, assim, muitos alunos tiveram que, por exemplo, o sapateado, conseguirem tabladinhos, né, para colocar em casa e poder sapatear em cima da madeira e ter um som melhor, conseguir fazer com sapato. Teve gente que teve que se adaptar com questão assim de horário de aula, porque não é todo mundo que vai poder dançar a qualquer momento ligando em casa som, fazendo barulho, né? Então a gente teve que ter essas adaptações também de horário, de turmas, porque era a vida particular de cada um, onde às vezes você mora num prédio e aí o seu vizinho de baixo não vai querer ouvir você batendo o pé, né, por 1 hora seguida de aula. Mas a adaptação foi acontecendo meio que particularmente, de aluno para aluno, mas fluiu legal, foi bacana. A dança, ela tá presente na nossa vida desde que a gente nasce, né? Até o momento que a gente morre. Tem alguma idade mais específica, né, para começar a dançar? Tem alguma recomendação sobre isso? E também para fazer aulas de dança online, tem alguma idade recomendada para começar? Então, nas aulas de dança, quando se trata de presencial, né, depende muito do estilo de dança, né, da modalidade que se vai praticar. No caso da gente, né, com o sapateado, dança irlandesa, a gente começa a receber os alunos a partir de uns 5 anos de idade. Mas, na questão do online, justamente porque é remoto, fica difícil, o aluno tem que ter um pouco mais de concentração, né, porque não tá ali o professor junto, né, para continuar mantendo a atenção dele, entretendo a criança, por exemplo. Então, a gente recomenda que esteja um pouquinho mais velho. Então, assim, uns 10 anos, né? Eu acho que já começa a funcionar. De 8 anos. A gente tem alguns alunos com uns 8 anos e que tem funcionado bacana no online também. Mas antes disso fica um pouquinho mais difícil, mas se os pais estiverem junto, né? Tendo um acompanhamento durante a aula para fazer a criança continuar ali, né? Porque as distrações são muitas quando está dentro de casa. Quando está na aula, não. Ali é o ambiente onde a criança está e aquele é o lugar e pronto. Mas se está em casa, né? Já olha o cachorrinho passando, aí já se distrai, vai mexer com ele, ou pega um brinquedo. Então, fica um pouquinho mais difícil. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, Felipe, de um ouvinte, o Michael Peter Bispo, ele mandou aqui no nosso YouTube, uma pergunta que na verdade a Stephanie já fez metade, parte dela ela já falou a respeito da idade, mas ele pergunta o seguinte também, qual o gênero entre homens e mulheres, né, que mais se interessa? Homem, mulher, o que você observa? Ainda tem um tabu entre os homens? Eu conheço muitos amigos que dançam, eu também gosto de dançar, mas nunca fiz aula, por exemplo, né? Não descartaria isso de forma alguma, mas tem muita gente que ainda tem uma resistência. Isso acontece mesmo ou não? Então, infelizmente acontece ainda assim. Realmente, assim, a maior procura é por mulheres, né, na dança, mas tem melhorado, né? Tem melhorado ano após ano, a gente tem visto mais homens se matriculando, mas existe sim um tabu, né? Existe muito esse pensamento de que, não, dançar não é muito coisa para homem, né? Mais mulher. Então, a procura é maior ainda assim de mulheres, mas tem crescido e é legal porque a gente vai rompendo barreiras. Quanto mais homens vão entrando, a gente vai percebendo, né? Algumas turmas vão sendo mais povoadas por homens, aí começa a quebrar um pouquinho dessa ideia de que, homem não pode fazer aula de dança, entendeu? E aí vai incentivando. Então isso é bacana. E, por exemplo, na nossa equipe, no sapateado, nós somos em 5 professores e, no caso, 2 são homens. Eu e o meu Samuel, que é o dono da academia. E você então isso também já dá uma incentivada. Você dança desde novo, né? Como foi para você ser um menino, homem, criança, dançando? Tinha algum preconceito entre os amigos, comentários? Então, isso é interessante, né? Porque realmente comecei muito novo, eu tinha 6 anos de idade, mas é porque minha mãe também, ela sempre mexeu, sempre esteve relacionada, ela foi professora de dança, não de sapateado, mas então eu sempre tive envolvido no meio, assim, né? Então eu também tive muitos exemplos de outros homens dançando. E aí isso me incentivava e me motivava.
Mas o preconceito acontecia de vez em quando, assim. Mas eu nunca sofri um bullying, assim. Mas é engraçado porque muita gente, quando me conhecia, assim, no dia a dia, me conhece meu jeito, minha personalidade, quando a gente vai trocando uma ideia, pá. E aí, na hora que descobre, fala assim, nossa, mas você dança? Como assim? Você? Tipo, tá ligado? Só que, porque justamente tá com esse preconceito. Não acredita que, sei lá, uma pessoa que é homem e, no caso, heterossexual, que vai estar dançando, entendeu? Então, rolou sempre isso, assim, um pouquinho. Ou, se as pessoas não me conheciam na época que eu era mais novo, época de colégio, escola, e ficava sabendo antes, esse moleque que tá vindo aí, ele dança. Aí já ficava com aquela coisa assim, né? Tipo, quem que é, né? Já começa a te olhar querendo fazer alguma coisa, mas aí, na relação do dia a dia, ia quebrando. Porque o negócio é conversar, ter amizade. Então, isso aí o pessoal ia conhecendo na real, e aí nunca existiu, nunca senti realmente, assim, um bullying. Mas eu sei que existe, e que tava ali é que, pela minha relação com as pessoas, sempre eu acabei quebrando isso daí. Mas existe sim, existe esse tabu. Felipe Sampaio, professor de dança, muito obrigado pela entrevista, pelo papo, parabéns aí pelo Dia Internacional da Dança e até uma próxima vez. Muito obrigado, valeu, gente, de verdade, brigadão pelo convite, tamo junto, e aí, feliz Dia da Dança para vocês todos. Feliz Dia da Dança e até a próxima. Até, valeu.